Bom dia, galera! Pois é, hoje nós vamos trabalhar o livro Produção de Texto, quando eu passei para vocês fazerem em casa, né, aquele texto da USP, está correto em adotar cotas sociais e raciais. Então, isso aqui é o quê? Um artigo de opinião, né? E artigo de opinião tem argumentação e contra-argumentação. Aí, nesse texto, esse autor aqui, ele fala sim para esse título aqui, tá? A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais. E aqui, né, é o subtítulo, Derrubando os Muros. A USP está eliminando barreiras ao adotar cotas, contribuindo para amenizar as desigualdades sociais. Né? Porque antes a USP era a única universidade em São Paulo que não adotava esse tipo de cotas. E a partir de uma data eles começaram a adotar. E aí ele está vendo se isso é bom ou ruim para a faculdade. A USP tem um passo histórico ao aprovar a reserva de vagas para alunos de escolas públicas e para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Né? Esses candidatos terão, né, mais oportunidade de ingressar numa universidade. Boas intenções, maus resultados. É o outro que fala, né? Ele já é contra, não. Foram empregados dois antônimos, ou seja, palavras que possuem sentidos opostos, boas e maus. O articulista, que é o que escreve o artigo de opinião, não acredita na eficácia do plano de adoção de cotas na USP. Ele não concorda com esse plano de cotas. Há razões para acreditar que a política adotada pela USP não alcançará os objetivos desejados e terá implicações desastrosas para a instituição. Porque a USP, ela não deixou, ela não está fazendo matérias fáceis para esses alunos. Ela continua com a mesma linha, né, de matérias difíceis. Então, o aluno que entrar lá, ele tem que acompanhar o ritmo da USP. Se ele não acompanhar, ele vai ser reprovado. Né? E aí que ele fala aqui, né, que esses alunos não alcançarão os objetivos desejados. Né? Haverá taxa de desistência dos cursos porque os alunos são mal preparados. Então, os alunos vindo de escolas públicas, eles não têm um ensino bom, o ensino é mais fraco. Então, eles vão sentir muita dificuldade ao entrar na USP, porque o ensino da USP é um ensino forte. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer reprovações e eles vão desistir do curso, né? Vão ficar só reprovado, vão acabar desistindo e procurando uma coisa mais fácil. Ao forçar a admissão de elevado número de estudantes mal qualificados, a USP, no longo prazo, corre o risco de perder sua posição de destaque entre as universidades do país. Porque, atualmente, a USP é considerada a melhor faculdade do Brasil. Né? E se você colocar estudantes mal qualificados, o que vai acontecer? A qualidade dela vai cair, né? E ela não vai ser mais considerada a melhor do Brasil. Então aqui está a fotografia do campo dela, né? A USP, essa aqui que é a USP, Universidade de São Paulo. Né? Os artigos de opinião foram publicados na Folha de São Paulo, né? No jornal, porque esse artigo de opinião sempre é publicado no jornal ou revista. Os leitores desse artigo são pessoas que se interessam por temas atuais. No final do artigo, há sempre uma informação. Essa informação é do jornal que não quer se comprometer com as ideias dos articulistas. Então, lá no finalzinho, tem uma informação, porque essas ideias foi o articulista que escreveu, então é o articulista que assina. Então, o jornal não tem nada a ver com isso. Né? Os articulistas são pessoas que possuem um nível de instrução alto, no caso dos artigos desse artigo aqui, eles são professores universitários, sendo um deles reitor. Né? Então, os articulistas são pessoas que têm um ensino bem alto, porque eles têm que saber a fundo aquilo que eles estão escrevendo. Os títulos são importantes em artigos de opinião, pois costumam antecipar ao leitor o posicionamento a ser adotado sobre o assunto ao longo do texto. Então, você vai ler aquele título, você vai se interessar pelo que está escrito logo abaixo, né? A introdução é uma das partes que estrutura um artigo de opinião. Os argumentos são o conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada. Os contra-argumentos é uma das estratégias empregadas em gêneros argumentativos, como os artigos de opinião. Então, aquilo que eu falei, né? Existem os argumentos e existem contra-argumentos. E no artigo de opinião,
isso está inserido no artigo de opinião. Essa estratégia consiste em apresentar um argumento contrário e rebatê-lo de modo a invalidá-lo, que é o contra-argumento. Nós já vimos isso também em aulas anteriores. A conclusão de um artigo de opinião é uma parte estruturante fundamental. Ela pode ser construída de várias formas. Aí as formas estão aqui embaixo, né? Proposta de intervenção, que indica alternativas para amenizar o problema. Isso é uma conclusão que você pode usar no seu artigo de opinião. Você pode usar também a síntese, em que os principais aspectos são retomados de forma sucinta para enfatizar o posicionamento do articulista. E você pode usar também a forma surpresa, apresentada como uma informação impactante que visa impressionar o leitor e fazer com que ele apoie a ideia defendida. Então, essas são as conclusões que você pode escrever no seu artigo de opinião. E aqui, novamente, está a USP, a Universidade de São Paulo. E aí nós terminamos a explicação desse texto aqui, que vocês provavelmente já leram, né? Então, até lá e um grande abraço.